Estados Unidos disse Pix cria desvantagem para gigantes de cartões de crédito. Relatório da Casa Branca aponta desvantagens a empresas dos Estados Unidos que atuam como setor de pagamentos eletrônicos e critica regras do Banco Central, né? Desce aí um pouquinho o relatório norte-americano, trouxe críticas ao sistema de pagamentos instantâneos, o Pix. Né? Segundo o documento, o modelo pode criar uma desvantagem para empresas norte-americanas que atuam no setor de pagamentos eletrônicos como Visa e Mastercard. Desce um pouquinho. O Banco Central do Brasil criou, é proprietário, opera e regula o Pix, uma plataforma de pagamentos instantâneos. Representantes do setor dos Estados Unidos têm manifestado preocupação que o Banco Central favoreça o Pix, o que colocaria em desvantagem fornecedores norte-americanos de serviços de pagamento eletrônico. Além disso, o Banco Central exige que instituições financeiras com mais de 500 mil contas adotem o uso do Pix, diz trecho do documento. E por que eu estou falando isso? Isso aqui é muito importante para você entender uma parada. Em primeiro lugar, você que é bolsominion, não vê, o Bolsonaro criou o Pix. Para de ser imbecil, tá? Isso é uma tecnologia mais ou menos copiada da Índia e da Inglaterra, tá? Que começaram os primeiros testes em 2016, tá? 2017 ampliaram os testes, em 2018 já estava consolidado. Né? Por acaso foi aplicado enquanto o governo do Jair Bolsonaro estava vigente, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. E aí, por que isso é importante você entender? Já expliquei várias vezes aqui. Uma das maneiras, o mundo hoje ele é tripolar. Né? Eu já contei isso várias vezes aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou bipolarizado. Você tinha Estados Unidos e União Soviética. Era isso. Tanto que você pega todos os filmes ali dos anos 70, dos anos 80, principalmente aqui no Ocidente, são propagandas americanas contra a União Soviética, que eu pessoalmente adoro. Eu acho maravilhosos os filmes americanos contra a União Soviética. É muito legal. Eu gosto muito, tá? Sou cria, tá, da propaganda americana contra a União Soviética. Eles fizeram isso muito bem. Aliás, né? Se vocês quiserem assistir um filme muito bom, se não me engano é de 1976, chama-se Doutor Zhivago. É um romance russo ou ucraniano. E o filme é um filme americano maravilhoso, Doutor Zhivago. Assistam esse filme. 3 horas e meia de filme, maravilhoso. Assistam o filme, tá? Vamos lá. Depois da queda da União Soviética, você tem um mundo unipolar, somente uma superpotência que eram os Estados Unidos. O que acontece hoje? Hoje você tem basicamente os Estados Unidos, a Rússia e a China. No meio disso tudo, você tem a União Europeia meio perdida. E o que esse mundo multipolarizado faz? Ele disputa influência. Ele disputa influência, né? A Rússia e a China ali no Oriente, naquelas partes, né? E você tem aqui na África a disputa, principalmente no norte da África, né? Pela Europa, Estados Unidos e também... Ô técnico mecânico aí, velho. Vamos dar uma maneirada aí? Obrigado, hein, fera? O cara tá montando um carro aqui, velho, com a caixa de ferramenta deles, né? O que eu tava falando mesmo? Disputa de influência geopolítica. E é óbvio que os Estados Unidos, né, eles querem dominar completamente a influência aqui nas Américas. Quais são os grandes empecilhos? Empecilho número 1, crime organizado na América do Sul. Empecilho número 2, influência do Oriente em Cuba. Problema número 3, influência da Europa, principalmente na Islândia e Groenlândia, não é mesmo? Então, o que os Estados Unidos querem fazer? Querem dominar tudo isso, né? Uma das formas que se via a dominação, né, americana acontecer no continente americano era justamente o setor financeiro. O primeiro governo do Trump, inclusive, os primeiros aliados do governo do Trump eram os gigantes financeiros, eram os bancos e os militares, os aliados de primeira ordem, bancos e militares. Beleza? Aí, para perder a eleição, governo Biden e segundo governo Trump. No segundo governo Trump, quem são os aliados de primeira ordem? Redes sociais, tá? E militares. Então, o que acontece? O Trump, né, entende dois problemas brasileiros. A regulação das redes sociais como um problema de influência e a briga dele com Elon Musk como outro problema de influência. Logo, ele não pode pegar uma coisa que estava, entre aspas, resolvida, que era a influência do setor financeiro americano aqui na América, em toda a América, e ver isso simplesmente indo embora porque o Brasil criou o Pix.
Né? O cara fala, peraí, como é que as minhas empresas aqui, a Visa e a Mastercard, que são empresas absolutamente poderosas, vão perder tanto espaço num mercado gigantesco de 220 milhões de pessoas como é o Brasil? Então é óbvio que o Trump vai olhar para isso com ceticismo. Qual é o nosso papel? Aí sim é ser soberano. Aí sim é falar assim, ó, vai se ferrar, irmão. Nós vamos fazer o que precisa ser feito, nós vamos desenvolver o nosso Pix, sim, e nós vamos ficar menos dependentes das empresas como Visa e Mastercard. Eu não sei se você sabe, qualquer empreendedor sabe disso. Você tem um sócio oculto. Não sei se você sabe, mas você tem um sócio oculto. O sócio oculto são justamente as operadoras das maquininhas de cartão. É uma tragédia. Eu vou te falar porque eu trabalhava com posto de gasolina, cara. Posto de gasolina isso é ainda pior, porque o posto de gasolina você trabalha com valores muito altos e a sua margem é muito pequena. Então você vai lá no posto de gasolina, você abastece o seu carro, você põe R$ 500 de gasolina no seu tanque. Desses R$ 500, eu vou te falar que a margem do posto, eu vou chutar aqui, tá? Deve ser uns 10, nem R$ 10. Deve ser, cara, nem 5. Deve ser uns R$ 4,50. Só que a máquina do cartão leva uma porcentagem gigante, né? Porque o valor da transação é muito alto. Então, para o posto ganhar uma merrequinha, ele tem que transacionar muito dinheiro. Então, a máquina de cartão, ela leva um absurdo de dinheiro do seu negócio, né? Isso em todos os lugares. Tanto que, né, inclusive, eu nem sei como é que tá a legislação do consumidor hoje, tá? Durante muitos anos, era proibido você fazer preço diferenciado no dinheiro no Pix. Então, por exemplo, vou te vender esse livro aqui. Esse livro custa R$ 10, eu não podia falar assim, custa R$ 10, mas se você pagar no Pix ou no cartão, eu vou te dar um desconto, você vai pagar R$ 8,50. Eu não podia fazer isso antes, Tá? O que é um absurdo, porque tem que poder. Porque isso é a maneira de você, brasileiro, tá, incentivar o seu consumidor a não cair neste oligopólio das maquininhas financeiras que estão vinculadas a gigantes financeiros americanos. Tá? Aliás, eu não falei do que tem hoje, tá? Quem entrar no Valet Plus vai levar, a nova revista Valet. Faça uma boa propaganda, por gentileza. E olha como ela tá. E Tratado da Terra do Brasil de Pero Magalhães Gândavo. Vamos fazer o seguinte, põe a câmera em você. Como é o seu sobrenome? Mendes. Heloísa Mendes, põe aí. Só Olha pra pra mim câmera, ou os dois? olha pra câmera e fala para as pessoas entrarem no Valet Plus. Vai lá. Galera, entrem no Valet Plus, tá? Qual é o brinde? Repete de novo. Ah, nova revista, a doutrina Monroe. Peraí, em primeiro lugar assim, olha pra câmera e não foge do frame. Vai, aê, vai pro meio da câmera, aí, Tá ó. bom. Aê! Agora olha para a câmera e pede, não precisa falar dos brindes, fala para as pessoas entrarem por sua causa, porque você tá aqui, você tem que dar bons números, vai lá. Galera, é a minha primeira vez operando em detalhe, eu preciso que vocês façam valer a pena, tá? Porque é difícil aturar algumas pessoas. Então, assim, por favor, façam valer a pena, entrem aí no Valet Plus, o brinde tá bem legal, tá? Tá bom. Vamos lá? Entra no Valet Plus pra Heloísa, tá? Fica feliz. Heloísa Mendes. Vamos lá? Vamos, vai. Não, volta lá. O Você que quer nós estamos voltar lá? falando? O documento apontava supostas práticas desleais, incluindo a rua 25 de março, o símbolo do comércio popular em São Paulo e o Pix. Ainda segundo esse relatório, a pirataria na região permaneceu por décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, conforme o escritório representante de comércio dos Estados Unidos, responsável pela investigação. O Pix parece se engajar em uma série de práticas desleais que não se limitam a favorecer seus serviços de pagamento. Pode chorar, americanos. Podem chorar, tá? Agora não vem meter o dedinho no nosso Pix não, falou? Não vem fazer gracinha, né? Você vê que tudo que é progresso sofre ataque no Brasil. Eu vou contar uma coisa pra você. Quando eu estava na Assembleia, você sabia que eu travei, tá, a proibição do Pix em São Paulo? Vocês sabiam dessa história? O Campos Machado, falecido Campos Machado, queria proibir o Pix em São Paulo, porque segundo ele era muito fácil de você dar golpe no Pix, então ele queria proibir o Pix, tá? Eu fui lá e travei essa votação, ele ficou pistola comigo, ele me odiou, depois ele me caçou, inclusive por causa disso, né? E aí você tem ataque do Paulo Guedes, que queria taxar o Pix, você tem ataque do Haddad, que queria vigiar o Pix, e agora ataque dos Estados Unidos. Vamos manter o Pix, nós temos que manter o progresso do Brasil.